Obrigada, Boa gente. apresentação, Audrey. Valeu. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Audrey e eu vou falar hoje sobre geonavegação em real time. Como é que funciona a tomada de decisão quando a gente está perfurando um reservatório delgado, tá? Como a Raquel me apresentou, meu nome é Audrey. Eu entrei na faculdade da UERJ para fazer geologia em 2011, com 19 anos. Meio perdida, tipo, acho que quase todo mundo com 19 anos não sabe muito bem o que quer fazer. E para quem assistiu a minha live da SEG, eu até contei um pouquinho disso, que na época eu queria fazer engenharia de petróleo, eu não queria fazer geologia. Mas como na UERJ não tinha geologia, não tinha engenharia de petróleo, eu acabei tentando, porque uma amiga minha, mais velha, já tinha feito geologia, e passei e me apaixonei, sabe? Eu ainda passei boa parte da faculdade sem ter tanta certeza do que eu estava fazendo, mas quando eu comecei a entrar para essa área de petróleo, eu vi que realmente era isso. E que, bem provavelmente, se eu tivesse feito engenharia, não teria dado muito certo, já que cálculos não eram muito meu forte, digamos assim. E aí, no final da faculdade, em 2015, eu já estava, acho que no nono período, se eu não me engano, eu passei pelo processo seletivo da UER, da PetroRio, e consegui a vaga de estágio. Fiquei lá durante um ano. E ao final do programa de estágio, eu fui convidada a integrar o time de subsurface de lá. Na época, eu entrei como cartógrafa para trabalhar com isso, mas como eu era ex-estagiária, eu tinha uma boa noção de tudo que se passava dentro da equipe. A PetroRio é uma empresa muito pequena, então nosso time é muito enxuto. E acaba que todo mundo conhece o trabalho do outro, sabe o que o outro faz. E graças a isso eu tive um espaço muito grande lá dentro para aprender muito, para fortalecer muito essa minha questão profissional. E acabei acompanhando também as duas campanhas de perfuração da PetroRio, que a gente fez em 2018 e 2019 no Campo de Polvo, que é o campo que a gente vai apresentar agora. E assim, eu realmente vi que era o que eu queria, sabe? Minha paixão isso. Eu amo principalmente essa parte operacional, que é a parte de perfuração, de você ver de fato todo o nosso teórico, porque querendo ou não, o estudo que a gente faz é muito teórico, virar realidade, é você colocar de fato o óleo no tanque, sabe? Para quem não conhece, né, a PetroRio hoje é a maior empresa independente de óleo e gás do país. A gente tem operação em dois campos, que é o campo de Polvo e o campo de Frade, aqui na Bacia de Campos. Estamos pegando agora a operação de Tubarão Martelo também, que é um campo do lado do campo de Polvo. Mas a gente também tem participação no campo de Manati, que é um campo de gás na Bacia de Camamu. E temos 3 blocos exploratórios também, mais ao norte do país, apesar de não ser o nosso maior forte. Sobre o campo de polvo, que é o campo que eu vou apresentar agora, o campo de polvo, ele é esse campo que está em laranjinha aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Ele foi descoberto em 1994, ele fica aqui na Bacia de Campos, fica mais ou menos em torno de 100 quilômetros de Cabo Frio. E ele era parte do BMC-8, que era o antigo bloco exploratório dele. Esse campo, ele era antigamente da Devon, passou para a BP e hoje é nosso, é da PetroRio. A campanha exploratória dele começou em 2001, onde foi descoberto reservatório tanto no Quissamã, que seriam os carbonatos, como na parte siliciclástica, né? A gente tem alguns arenitos turbidíticos no campo que produzem petróleo. A partir de polvo alfa, que é a plataforma fixa que a gente tem no campo, a gente tem 49 poços perfurados, sendo que 8 produzem do arenito e 6 produzem do carbonato. Assim, até a campanha de 2018, o nosso grande forte no campo era a produção de óleo nos arenitos. Por quê? Arenito normalmente é muito mais fácil de você pôr para produzir, porque a porosidade normalmente é melhor, você não tem uma heterogeneidade tão grande no reservatório, então a nossa maior produção vinha dos arenitos. Só que aí, depois de muito estudo, a gente passou acho que 3 anos estudando no campo antes de realmente começar a campanha. A gente resolveu se arriscar um pouco mais nos carbonatos, e aí, de acordo com a apresentação for rolando, vocês vão ver o que aconteceu. Reservatório carbonático, principalmente aqui no campo, na Bacia de Campos, é muito heterogêneo.
é muito diferente. Tipo, você vai perfurar um poço aqui, você vai perfurar um poço daqui a 1 quilômetro e o poço já... Um vai dar óleo pra caramba e o outro já vai dar seco. Por que isso acontece? Por que tem tanta heterogeneidade assim no campo? A gente pode usar analogamente como é Cuba hoje em dia. Você vai ter várias... como se fossem... Não seriam lentes, mas seriam vários canais de acordo com que o mar vai batendo e vai tendo transgressão e regressão marinha. Aqui a gente pode ver, como Cuba, nas Bahamas, que tem essas formações de bancos de areia perto da onde quebra o mar. O que acontece? Quando a gente teve a divisão do Oceano Atlântico, isso lá no Cretáceo, com a regressão e a transgressão marinha, quando o mar subia, quando o mar entrava para dentro do continente, ele ia retrabalhando essa areia de forma com que o material que se depositava ali eram materiais mais grosseiros. O que isso, muitos anos depois, quando a gente passar pela diagênese e tudo, você vai ver que vão transformar em rochas mais porosas. Ela vai ter um espaço poroso maior, o que, consequentemente, vai te transformar num melhor reservatório. Quando o mar está todo lá em cima, naquela área, você vai depositar material mais fino. E esse material mais fino, que vai ser o nosso mudstone mais para frente, o nosso paxton, ele vai ter uma grande dificuldade em ter espaço poroso, ter permeabilidade. Então, isso vai ser mais difícil de você transformar isso num reservatório. Seria basicamente, aqui nessa imagem, onde a gente tem esses ooides, shows, seria essa parte onde tem mais reservatório poroso, né, que seriam os nossos gravestones, e essa parte do shallow subtitle seria onde a gente tem essa parte mais fina. Uma forma de você ver isso na perpendicular, você pode ver aqui, onde tem esse meiozinho, essa parte amarelinha, é exatamente essa parte onde as ondas batem, elas retrabalham, que aí é onde o mar está baixo. Você tem um retrabalho das ondas ali, vai limpar esse material mais fino e só vai ter o material mais grosso depositado. Eu não sei se vocês conseguem ver, entre essas partes amarelas, você tem essa parte begezinha, que seria os paxtons, que seria essa parte mais fina, que é o que acontece. O mar estava ali, tô tendo todo um retrabalho de ondas, o mar subiu. Quando ele sobe, essa parte mais fina vai se depositar. Regressão do mar. Vou depositar um material mais grosseiro, mais retrabalhado por conta das ondas, e aí a gente vai criando esses ciclos. Quando você olha num perfil, isso aqui é um perfil típico do campo de polvo, você consegue ver exatamente aonde tem esses ciclos. Você pode ver que nessa parte de cima, você vai ter um material mais grosseiro, que é onde tem a deposição do nosso reservatório, que é onde você tem que ter uma resistividade mais alta. E se você for acompanhando também na parte do gamma ray, você vai ver, tem uma parte mais grosseira, uma parte mais fina, durante todo o poço. Que é exatamente essa regressão e transgressão marinha que você vai depositando diferentes tipos de carbonatos. Aqui, a gente tem um exemplo do próprio campo de polvo, dessa perfuração que a gente fez em 2018. A gente sempre procura, quando a gente vai perfurar um carbonato aqui na Bacia de Campos, depositar aonde são os nossos altos, que seria exatamente aonde foi mais retrabalhado e a chance da gente ter um reservatório de melhor qualidade é maior. Aqui você consegue ver, tem nessa parte do Quissamã superior, você vê um altinho, onde está passando esse ULB, e aí a gente perfurou esse primeiro poço, ele deu um resultado bom, que é esse piloto número 1. Só que, quando você olha tanto no mapa quanto na seção, você vê que um pouquinho antes, e assim, a diferença do Quissamã, no marcador do Quissamã é muito pequena de espaço de um para o outro, você vê um outro alto. E então, tipo, se um alto ali, ele deu óleo, por que talvez o poço do lado não daria óleo? E aí a gente resolveu testar esse outro poço também. A gente puxou um sidetrack do primeiro poço para testar esse segundo Quissamã, esse outro alto, um pouquinho mais distante do primeiro.
Acabou que, infelizmente, nesse segundo poço, a gente já encontrou um reservatório muito fechado. A gente não conseguiu encontrar um bom reservatório para a produção. Mas beleza, por que eu estou te falando isso? Por que a gente entrou nessa questão de como fazer essa perfuração em carbonato? Por que eu estou contando de polvo? A gente tem que entender uma coisa que, por mais que geologia seja muito linda, é uma matéria que todo mundo gosta, quem estuda principalmente acha muito legal. Quando a gente vem para mercado, o que importa para uma empresa é vamos gerar lucro. A gente tem que gerar o lucro para a empresa. A gente tem que colocar óleo no tanque. Só que, se for parar para pensar, uma perfuração é uma coisa muito cara. Tipo, um poço na Bacia de Campos, no caso de polvo, por exemplo, que a gente já tem uma plataforma fixa, é em torno de 10 milhões de dólares. Só para você ir lá ver se tem alguma coisa. Então, acho que o papel do geólogo é muito minimizar esse tipo de incerteza. E aí você ainda tem a instabilidade do valor do barril, porque às vezes o barril está quase 100 dólares. A gente passou há pouco tempo atrás com o barril a 27. Então, assim, essa margem de lucro muda muito. E também tem a questão de que um campo por si só, depois de um tempo, ele vai ter um declínio natural de produção. Um campo que vai começar produzindo, sei lá, 100 mil barris, daqui a alguns anos ele vai estar produzindo 20. Então, você tem que sempre buscar opções dentro do campo para melhorar aquilo, para melhorar a performance dele, conseguir explorar melhor esse campo. Só que uma coisa que a gente aprende muito na faculdade, que também a gente aprende mais para frente na carreira, é que geologia é uma coisa muito complexa. Eu acho que o que eu mais aprendi na faculdade foi o tal do não necessariamente, do tipo, o que mais eu ouvi era tipo, não, mas isso é isso, então isso também vai ser isso. Não, não necessariamente. Então, a gente trabalha muito para diminuir esse tipo de incerteza, porque a gente está lidando com muito dinheiro envolvido. Então, a gente tem uma geologia muito complexa, principalmente aqui na Bacia de Campos, principalmente em carbonato. Campo Maduro, que também já por si só já é uma fronteira, porque a parte fácil de drenar já foi embora. O que era lindo, que na sísmica resplandecia, já foi, a gente já usou. Então, a gente começa a procurar, por exemplo, aqui nessa imagem que a gente está vendo, eu tenho 3 bancos carbonáticos. E, para vocês terem uma noção, a resolução sísmica que a gente trabalha hoje em dia é 30 metros, a resolução da sísmica que a gente tem. Os nossos reservatórios, muitas vezes, têm em torno de 12, 15 metros de espessura. Você não consegue enxergar isso na sísmica. Você não consegue planejar um poço que ele seja exato o suficiente para navegar dentro desse reservatório sem pegar zona de água, sem pegar zona não porosa. Então, a motivação da gente fazer esse tipo de trabalho e da gente tentar diminuir ao máximo possível a incerteza é isso. Infelizmente, não tem nada hoje em dia ainda que possa me dar certeza que eu tenho óleo lá embaixo. Eu só vou ter essa certeza perfurando o poço. Então, a gente diminuir nossa chance de erro, diminuir a nossa incerteza. E aí a gente sempre fica nessa, tipo, beleza, e aí, o que eu faço? Perfuro, não perfuro? Como é que eu vou perfurar? Eu vou colocar o poço em que lugar exatamente? E durante a perfuração também, que acho que a parte mais importante, e se eu não cheguei no poço? E se eu cheguei lá, o reservatório não era bom? O que a gente pode fazer? E aí é que entra a geonavegação. Normalmente, o que a gente faz quando a gente vai perfurar um poço, tá? Por serem reservatórios muito finos, a gente primeiro perfura um poço piloto. O que é esse poço piloto? É um poço que ele vai testar a sua formação. Você vai coletando dados de acordo com você vai perfurando ele normalmente é um poço direcional, ele não é um poço horizontal. O melhor dos mundos seria fazer um poço vertical, mas por N motivos, muitas vezes não é possível fazer isso. Mas você vai perfurar um poço direcional e você vai usar esse poço para marcar topo e base de camada, saber exatamente onde é o topo e onde é a base do seu reservatório. Você vai saber se tem óleo ou não ali, se ali é reservatório ou não, se esse reservatório está com hidrocarboneto, se está com gás, se está com água. E você vai ajustar a sua sísmica também baseada nesse primeiro poço.
Porque aí, quando você consegue ajustar a sua sísmica, a chance de você estabelecer um poço produtor que ele vai passar exatamente dentro do seu reservatório é muito maior. Porque você já tem uma amarração melhor daquela região ao redor da onde você está procurando colocar o seu poço. Mas antes disso tudo, antes da gente falar de como que funciona a ferramenta e tal, eu preciso entrar com vocês sobre o que é um BHA, como que funciona a perfuração. Eu não sei se alguém que está aqui já conhece, acredito que algumas pessoas sim. Quando a gente vai perfurar um poço, a gente tem o BHA do poço, que é o Bottom Hole Assembly. O que é? O BHA, ele é um conjunto de ferramentas que vai lá na ponta do seu poço. Você vai colocar a broca para perfurar e vai colocar esse conjunto de ferramentas em cima. Nesse conjunto de ferramentas, ele vai mandar vários sinais para a superfície em tempo real, com os dados que está sendo da perfuração lá embaixo. E aí, normalmente, a gente vai ter leitura de gamma-ray, a gente vai ter leitura de resistividade, a gente vai ter leitura de densidade, de neutrão. E são esses tipos de dados que, chegando lá em cima, a gente vai conseguir mensurar o que é o reservatório, que tipo de camada que eu estou passando. Porque às vezes você não está nem no reservatório, mas eu peguei uma lente carbonática no meio da minha perfuração, eu estou numa parte que eu tenho muito folhelho dentro da formação. E com isso você vai acompanhando, você vai marcando esse topo, você vai vendo qual formação você está, quanto ainda falta. Às vezes acontece de você encontrar um reservatório no meio do caminho que a gente não está esperando, coisa que já aconteceu com a gente, numa formação muito mais acima do que era a nossa formação principal, nosso principal objetivo, a gente achou reservatório. E foi uma excelente surpresa, obviamente, mas a gente vai acompanhando. E aí, o que as empresas de serviço normalmente fazem? O trabalho delas sempre é entregar para a gente a melhor ferramenta possível. A ferramenta que vai ler com mais acurácia, é a ferramenta que vai dar menos erro, é a ferramenta que vai dar a resposta mais rápida, para a gente poder tomar melhor as decisões. E aí, uma ferramenta que foi desenvolvida há um pouco tempo atrás é a ferramenta de resistividade ultraprofunda. O que essa ferramenta faz? A gente usa ela para fazer poço horizontal, para fazer o nosso poço produtor. Essa ferramenta, ela vai conseguir ler o poço em 360 graus e ela vai conseguir mapear os acabamentos até 30 metros de distância do poço. Então, eu estou perfurando aqui 30 metros para cima, 30 metros para baixo, eu consigo enxergar o que tem na minha formação. Um dos problemas dela, vamos pôr assim, é que, primeiro, ela não enxerga adiante da broca, então, assim, eu só tenho a informação da onde a broca já passou, ou seja, o poço já foi perfurado ali, e também ela depende muito de contraste de resistividade entre as formações. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu estou perfurando, como eu disse, uma camada delgada. E aí eu estou trabalhando com as inversões da ferramenta e eu estou vendo, igual aqui, você está vendo esse poço tem uma intercalação entre cinza e amarelo, cinza e amarelo. Isso é a resposta que a ferramenta me dá. Aonde é amarelo é onde eu tenho uma alta resistividade. Normalmente, quando a gente tem uma alta resistividade, existe o entendimento, você tem dois casos, basicamente, tipo, que ou a resistividade é muito alta, porque você está dentro do óleo, você está com hidrocarboneto. Você também pode ter um reservatório muito fechado, que isso pode te dar uma resistividade alta também. Por isso que é muito importante você conhecer a área onde você está trabalhando. Para você também, a ferramenta ela não te dá todo o resultado. É sempre uma interface entre o humano e o que a ferramenta está te fazendo. E aí você vai conseguindo acompanhar. Tipo, eu tô vendo que o meu acamamento tá mudando de direção. E aí você vai tomando as decisões do tipo, eu vou manter a ferramenta do jeito que tá. Eu vou descer meu poço mais um pouquinho. Eu vou subir meu poço mais um pouquinho. E pra gente fazer isso, o que acontece? No início, antes da gente começar a perfurar o poço, é óbvio que sempre existe um imenso trabalho por trás disso. A gente tem que, como eu disse, conhecer muito bem o campo, mapear a área, conhecer os postos de correlação que estão perto,
E aí a gente, junto com a prestadora de serviço, a gente faz uma reunião para a gente poder alinhar todo o nosso conhecimento geológico do poço, digamos assim. E aí a gente normalmente entrega para essa empresa de serviço, que é a dona da ferramenta, as superfícies sísmicas com os topos dos reservatórios que a gente mapeou, o prospecto que a gente vai perfurar, ou seja, olha, a gente está achando que ali eu vou ter uma área tal, que normalmente, pelo que a gente conhece do campo, vai ter uma porosidade mais ou menos de tanto, a resistividade da zona de óleo tem mais ou menos tanto. A gente vai entregar a trajetória proposta, ou a ideia que a gente tem de trajetória para o poço, e tanto as trajetórias quanto os perfis de gama-ray, resistividade, densidade, neutrão, dos poços de correlação, dos poços que eu tenho ali naquela área, que eu sei que a chance deles serem parecidos com o poço que a gente vai perfurar são altas. E aí a equipe de perfuração vai fazer um treinamento dentro do software deles para que o software deles entendam, de acordo com a resposta que vai ter a ferramenta de resistividade, o que é esperado. Eles vão ter mais ou menos uma ideia de como o meu reservatório, de acordo com aquilo, vai se comportar. E aí a gente ainda vê, tipo, é o que eu falei, em questão de diferença de contraste entre as resistividades, às vezes você consegue pegar um raio de até 16 metros. Do meu poço para cima, se eu tenho essa diferença grande de contraste entre uma resistividade e outra, por exemplo, que eu estou num reservatório de carbonato que não tem nada, e um reservatório de carbonato que tem um óleo muito pesado, que é o caso do óleo de polvo. Como você tem essa diferença grande de resistividade, você vai conseguir ter um alcance maior da leitura da ferramenta, que é o que está aí, de 8 a 16 metros de DOD. Se não tem tanta, você vai já conseguir um alcance menor da ferramenta, e isso tudo é previsto antes nessa modelagem, de acordo com a resposta sísmica, de acordo com a resposta dos perfis que a gente passa para a equipe da prestadora de serviço, para eles poderem modelar esse poço. E aí esse fluxo de trabalho todo ele é proposto, as informações de geonavegação entram e as camadas eles vão fazendo como se fossem inversões desse dado para permitir que seria uma visualização 3D desse reservatório em tempo real. De acordo com o que a gente vai perfurando, a gente vai conseguindo ver como o reservatório se comporta ao redor do poço, isso em 3D. É mais ou menos essa imagem que a gente está vendo aqui. E aí, é o que eu estava falando no início, tipo, olha essa modelagem, no caso do poço que a gente perfurou, a diferença com que a gente vê. A gente sempre tem que procurar perfurar na parte onde a gente tem um reservatório com uma porosidade e uma permeabilidade boa, que seria esse azul clarinho. Vocês conseguem perceber, primeiro, que tem vários poços que estão perfurados no lugar errado, que isso é até da antiga operadora do campo, e que a diferença de espaço entre eles é muito pequena, e você vê que é o que eu estava falando no início, pode perfurar um poço com uma permeabilidade muito boa no carbonato aqui, e daqui a 1 quilômetro você vai perfurar e essa permeabilidade já não é boa, essa porosidade não é boa. Carbonato por si só já é muito difícil de lidar pelo fato de ser muito heterogêneo. Mas e aí? Como é que isso funciona na prática, né? Essas tomadas de decisões no escritório. Eu não sei se tem alguém aí que estava na minha palestra uns 2 anos atrás que eu fiz na UERJ, que eu falei exatamente como funcionava o operacional. Basicamente, a gente tem 2 equipes, 24 horas por dia, focada para a perfuração do poço. Aqui tem, no caso, eu e 2 amigos no escritório, essa foto foi tirada às 4 e pouca da manhã, e a equipe da sonda. A gente trabalha muito em conjunto. De acordo com que a gente vai recebendo os dados de porosidade, os dados da resistividade, a gente vai acompanhando também com a amostra de calha e com leitura da plataforma. O pessoal da plataforma está o tempo inteiro ligado para saber o que está acontecendo, se está chegando, o que está chegando na calha, se está chegando óleo na calha, porque às vezes, você tá. É muito claro quando você pega a calha por exemplo, de um carbonato ali de polvo, quando você pega
a calha de uma área de reservatório, a calha ela vem manchada de óleo, ela desintegra muito fácil. Só de você encostar com a pinça, a amostra ela se desintegra toda. Quando você está saindo do reservatório, você já começa a pegar faces mais duras. A calha, ela não desintegra fácil, ela vem muito branquinha, ela vem bem diferente do reservatório. E aí a gente vai acompanhando do escritório e da plataforma, a gente vai acompanhando os perfis que são lidos também dos poços, vai acompanhando com a própria engenharia também, porque se dependesse de geologia, a gente faria os poços mais loucos do mundo. Mas a gente tem que entender que a coluna de perfuração tem que sair lá de baixo, eu tenho que descer uma coluna de completação depois nesse poço. Então, a gente não pode fazer simplesmente o que a gente quer. A gente não pode fazer um poço que faça um S, por exemplo. Seria ótimo, porque a gente pegaria vários reservatórios. Mas não pode fazer isso. Então, a gente vai acompanhando todo mundo ao mesmo tempo. E aí é que entra nas coisas mais interessantes. Por quê? Isso aqui é o caso de um poço que a gente perfurou em polvo, que ele... Isso que a gente está vendo aqui agora é exatamente o que a gente vê durante as inversões, durante a perfuração. De acordo com o que a gente vai perfurando o poço, vai aparecendo esses casos aqui. Vai aparecendo essa parte cinza e essa parte amarela. O que está em amarelo é a zona de alta resistividade. E o que está em cinza, a zona de baixa resistividade. Só que lembra o que eu falei no início do poço, que eu estava explicando, que eu falei, olha, as ferramentas vão atrás da broca. A gente não consegue ver a frente do que ainda não foi perfurado. A gente consegue ver o que já foi perfurado. E normalmente isso tem um offset de uns 10 metros, 15 metros. Então, a gente só consegue ver 15 metros para trás de onde que está a broca. Outra coisa que eu tinha falado também é que a gente depende muito da engenharia, porque a gente não consegue fazer uma curva muito grande no poço, descer o poço muito rápido, porque senão você não vai conseguir puxar sua coluna de perfuração, você não vai conseguir descer tela. E aí, a gente perfurando esse poço, a gente começou a ver que a gente tinha perdido o reservatório. Se você for ver, principalmente da metade para frente, a gente estava perfurando o poço e vendo todo o reservatório mais abaixo. Só que a gente não podia descer esse poço, porque se a gente descesse esse poço, ia dar problema, a gente não ia conseguir puxar, a gente não ia conseguir colocar esse poço para produzir. E aí é aqueles momentos que você entra numa tensão muito grande, porque tá ali, tá tão perto, sabe? Tá do seu lado. E você não consegue chegar no reservatório, você não consegue ter óleo suficiente ali. E aí, esse tipo de informação a gente usa para exatamente tentar acompanhar o melhor possível a camada do poço, acompanhar o acamamento. Tipo, a gente vê hoje, obviamente que agora a gente tem a figura completa, a gente só vai sabendo disso de acordo com que a perfuração vai rolando, que se a gente tivesse descido um pouquinho o poço algumas vezes antes, a gente não teria perdido esse poço. Porque esse poço, sendo muito honesta, não produz praticamente nada. Ele foi um poço bem errado, sendo muito sincera, tipo, porque a gente pegou muito pouco de reservatório nele. E assim, não vejo que tenha sido culpa de ninguém. A culpa foi mesmo porque a geologia é uma incerteza muito grande. E aí a gente foi acompanhando e fomos tentando baixar aos pouquinhos o poço para chegar no reservatório e não conseguiu. Chegou no final do poço, a gente falou assim, cara, seja o que Deus quiser, vamos descer esse poço, vamos testar se tem reservatório lá embaixo. Que é onde a gente vê essa última queda dele, que é bem maior. E aí a gente desceu o poço e conseguiu chegar no reservatório de novo. Só que aí a gente tinha um problema nas mãos. Tá, a gente tem um poço, a gente sabe que tem um reservatório mais para baixo, mas esse poço não vai produzir quase nada. Porque a maior parte dele, acho que mais de 70% desse poço estava fora de reservatório. E aí, o que veio a sacada? Vamos fazer um side track, a gente vai fazer um poço a partir deste poço, pegando essa parte de reservatório, já planejado para essa parte de reservatório que a gente já tinha visto embaixo do poço. E aí a gente fez o segundo poço, que é o side track. E esse poço foi maravilhoso, porque como a gente já tinha da ferramenta toda a visão muito... Cara, pra você ter uma ideia, de um poço para o outro, a diferença é de 10 metros, tipo de profundidade. Esse segundo poço é 10 metros mais profundo do que o primeiro poço.
Então, assim, entra toda uma questão de tensão de anti-collision, porque, querendo ou não, mesmo com todo o cuidado possível, ainda assim é uma incerteza, mas a gente conseguiu colocar um poço no que a gente chama de filé do reservatório, que é o topo do reservatório, é onde tem a melhor porosidade, a melhor permeabilidade, e a gente já tinha mapeado essa área por causa do poço que tinha errado da primeira vez. E aí foi maravilhoso. Aqui, o que a gente vê normalmente é essa tela que a gente enxerga quando a gente está fazendo a perfuração. E é os dados que vão vendo. Você vai conseguir ver aqui, na modelagem, a camada. Esse daqui já é do segundo poço, né? Que é o poço bonitinho, que a gente conseguiu acertar todo dentro do reservatório. Você consegue ver nesse primeiro track em cima a modelagem, como ela foi feita. A camada que a gente estava sempre procurando é essa camada azul mais escura, que é a melhor camada de reservatório. No segundo track, a gente vê todas as inversões. Se você for ver, você vê como se fosse um código de barras, várias barrinhas, uma coladinha na outra. Cada barra dessa é uma inversão. Então, a gente vai vendo cada barrinha dessa, uma por vez. É aquele momento de tensão, tipo, qual é a próxima? E de tempos em tempos o programa vai conseguindo carregar e vai conseguindo ver isso para a gente tomar as decisões. E aí tem todas as resistividades, que ela pega muito mais profunda a resistividade do que uma ferramenta de resistividade normal, que normalmente a ferramenta de resistividade normal, ela chega até no máximo 1 metro, 1,5 metro, quiçá, da parede do poço, e essa a gente consegue ir até 30 metros de distância. E aí, aqui, no penúltimo track, antepenúltimo track, desculpa, você consegue ver as várias resistividades diferentes. Cada resistividade dessa é de uma profundidade diferente. Umas são mais perto da parede do poço, outras são mais distantes. E aí a gente consegue ver, de acordo com essas resistividades, essas profundidades. Tipo, eu tô vendo que a minha camada mais próxima do poço tá com resistividade alta. Ok, ela tá com óleo. A camada intermediária já está com uma resistividade um pouco mais baixa, então já começa a ficar atento em relação a isso. A camada mais distante está com uma resistividade baixa, ou seja, isso aqui já não é reservatório para mim. Só que, a partir do momento em que eu estou caminhando no meu poço e eu estou vendo a minha resistividade mais profunda aumentar e a minha resistividade mais rasa diminuir, eu consigo ver que está tendo um basculamento da camada. Eu consigo prever, graças a isso, que a camada de cima ela está se movimentando. Então, se eu estou querendo seguir esse mesmo reservatório, eu tenho que começar a descer um pouco o meu poço para que eu consiga continuar no acamamento. Eu consigo continuar dentro do meu reservatório e não corro o risco de fugir do reservatório por cima. A mesma coisa acontece para baixo do poço. Porque como eu estou seguindo, como são reservatórios muito delgados, por reservatório de 10, 15 metros, a chance de eu sair dele por cima ou por baixo é muito grande. Então, a gente tem que sempre ficar muito atenta a essas diferenças de resistividades das diferentes profundidades para eu poder entender como que está em 3D o meu reservatório e poder sempre caminhar dentro da melhor parte dele. Caminhar nessa área mais porosa, caminhar nessa área mais permeável e principalmente na área de óleo. A gente não pode pegar de forma alguma uma camada de água, porque senão, bem provavelmente, você vai estragar seu poço inteiro. Você vai vir produzir água muito mais cedo, e isso atrapalha em várias partes mais para frente. Dito isso, o que a gente fez por final? A gente fez um desenho esquemático de como é o nosso reservatório para a gente poder entender melhor a geologia do campo e melhorar para as próximas perfurações. Tanto que tivemos casos de depois a gente perfurar poço, ter sucesso, porque a gente consegue entender melhor a geologia da área. Então, de acordo com o que a gente viu, a gente percebeu que o Quissamã, o Macaé, ali na área de polvo, ele foi dividido em, na verdade, 3 ciclos diferentes, aqueles ciclos que eu estava mostrando lá no início da apresentação. Lembra? De retrabalhamento, que eu mostrei uma seção e tal. Sendo que a gente sabe que os ciclos mais superiores são ciclos melhores, são ciclos mais retrabalhados, são áreas mais porosas, mais permeáveis, e quanto mais inferior o ciclo, pior.
Então, a gente sempre tenta se manter nesse ciclo de cima, no primeiro ciclo. E aí, aqui a gente vai vendo que, no caso do poço 3, que foi o primeiro poço que a gente perforou, que foi o que deu problema, a gente conseguiu entrar no reservatório, caminhou muito pouco dentro do reservatório, e logo depois a gente já pegou umas faces piores. Essa parte azul clarinha aqui seria a parte dos Paxtons, que são a parte que praticamente não tem porosidade, praticamente não tem permeabilidade. O ideal é sempre que a gente procure os Grindstones, que seriam essas minhocas cinzinhas aqui. A gente, inclusive, precisa melhorar esses desenhos, porque, né? E aí a gente consegue caminhar melhor. Então, a gente sabe que dentro desse reservatório, dessa formação inteira, a gente vai ter esses bancos de melhor porosidade, melhor permeabilidade, e a gente sempre tem que procurar por eles, procurar por esses bancos que são melhores reservatórios. Para concluir isso tudo que eu falei até agora, a gente percebeu que esse reservatório que a gente perfurou, ele é bem delgado e ele é intercalado com vários carbonatos que têm uma permeabilidade muito baixa, uma porosidade muito baixa, que não são reservatórios, então a gente tem que fugir disso a qualquer custo. Esse segundo poço que a gente perfurou, que a gente conseguiu chegar nesse reservatório bom, a porosidade média dele é de 15% e tem mais ou menos 21,5 graus API. E ele é muito similar ao resto dos reservatórios carbonáticos de polvo também. Para vocês terem uma ideia, na época a gente estava produzindo em torno, acho que de 7 mil barris, 6.500 barris. E depois que esse poço estabilizou, a gente começou a produzir mais 2.600 barris por dia. Isso é um incremento absurdo na produção. E aí a gente entra naquela história de a gente tentar redesenvolver os nossos campos maduros. Ainda tem coisa para tirar de lá. É só ter um pouquinho mais de, não queria dizer fé, mas ter um trabalho maior, entendeu? Tentar ir atrás, tirar leite de pedra definitivamente, sabe? A gente teve o mapeamento geoespacial, né, com a resistividade ultraprofunda, para ver como é que para reduzir essa incerteza geológica. Como tudo na geologia, nada é 100%, tanto que trouxe para vocês o exemplo de que a gente fez usando com a ferramenta e acabou não dando certo, a gente teve que perfurar outro poço, mas eu acho que tudo também é uma curva de aprendizado, né? A gente não deu certo o poço, mas em compensação ele serviu de base para a gente fazer um segundo poço que foi excelente. Então ele não foi de todo um poço ruim, digamos assim. E essa integralização de visualização 3D, ele ajuda a reduzir o tempo de resposta, porque você está conseguindo ver a coisa acontecer, você está conseguindo ver em 3D, igual eu falei, você está conseguindo ver a camada acima e a camada abaixo que você está perfurando o poço. Então, isso te ajuda muito na hora de você tomar a decisão, o que você vai fazer com o poço. Pô, você vai seguir na mesma profundidade que você está, você vai descer o poço, você vai subir o poço. E também isso vai reduzir a incerteza do modelo, para você poder incorporar em tempo real essas interpretações, de conseguir ver mudança de ângulo de camada, conseguir ver as falhas que você está passando. E, obviamente, assim, nada disso a gente faz sozinho, né? Não é também só a ferramenta que vai te dar uma resposta. Isso é um trabalho de equipe, tem muita gente envolvida para um poço dar certo. E, graças a Deus, deu tudo certo nesse caso. Tanto a companhia de serviço quanto a gente, no final, como diz o outro, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Conseguimos um excelente posto para a companhia. Eu queria agradecer, primeiro, a vocês por estar aqui me assistindo, agradecer a PetroRio por ter cedido os dados, e a Baker também, que foi a nossa parceira na perfuração desse poço, era a empresa de serviço que estava trabalhando com a gente, e que foi também essencial para que a gente pudesse chegar ao nosso resultado.